Olha, para o que você está fazendo, saímos do Rio de Janeiro, chegamos em São Paulo, agora mais precisamente Cotia, na região metropolitana, Grande São Paulo, para um caso muito interessante. A polícia sai para uma ocorrência, tentativa de feminicídio, um crime passional, só que a polícia acaba descobrindo uma facção criminosa peruana com um braço em São Paulo. Mais uma facção, apelidada inclusive de PCcito. O que acontece? Jean-Pierre, que é esse cara que aparece aqui, ele é peruano e ele saiu vazado do Peru e lá ele integra, ele faz parte de uma facção criminosa peruana. Qual que é o nome da facção mesmo? Que agora eu fiquei com esse PCcito na cabeça. Aqui, ó, o nome. Aqui, ó. Los Injertos del Cono Norte. É o nome da facção criminosa peruana. Los Injertos del Cono Norte. Ele vem para São Paulo e aqui ele monta uma estrutura e começa a fazer coisa errada. Faz lá, faz aqui. A coisa errada está dentro dele. E ele tem uma mulher. Ele termina um relacionamento e essa mulher teria ido se relacionar com o seu principal rival. O homem, inclusive, que teria mandado matar a mãe dele lá no Peru. Ele quer vingança, ele quer matar este homem, ele ataca este homem. E depois ele diz que a mulher dele, a ex-mulher, na verdade, é a próxima. E ele cria uma emboscada para matar a ex-mulher. É quando a polícia chega, ele consegue escapar, a mulher é libertada. Só que aí a polícia de São Paulo, que foi investigar um crime passional, descobre uma facção criminosa. O Jean-Pierre, conhecido como Jean, ele é procurado neste momento pela polícia de São Paulo. Um vídeo obtido com exclusividade pela nossa equipe mostra o velório da mãe de Jean. É uma festa. Giovana era uma figura conhecida pela comunidade lá no Peru e por isso houve uma grande comoção depois que ela foi assassinada pelo rival de Jean, inclusive o homem que teria conquistado a ex-mulher de Jean. A polícia acredita que a ex-mulher do Jean, que foi sequestrada e levada ao cativeiro pelo PCcito, tinha um relacionamento com o maior rival de Jean. Olha isso, gente. A reportagem está pronta. Não é depois, não, é agora. Vamos assistir, vamos lá. Um grupo conhecido pela violência e pela crueldade. Fortemente armado e capaz de torturar até a morte. A facção criminosa Injertos del Cono Norte, conhecida no Brasil como PCcito, é chefiada pelos irmãos Jean-Pierre e Jean-Paul, um grupo acusado de tráfico internacional de drogas, sequestro, ameaças e mortes. A ira da facção aumentou após a morte da matriarca da família. Giovana teria sido executada a mando de um rival de Jean-Pierre, um homem que, além de matá-la, também roubou o coração da companheira dele. Ele se sentiu, assim, duplamente ferido no seu ego. Se metieron com minha mãe! Mira! O enterro de Giovana foi marcado por uma festa e várias homenagens. O caixão foi levado nos ombros pelos dançarinos da morte. No vídeo publicado em uma rede social, a despedida feita pelo filho Jean-Pierre. Os irmãos são chefes no Brasil de um braço do grupo criminoso peruano Injertos del Cono Norte, que costuma executar os adversários de forma cruel. A morte de Giovana atravessou as fronteiras e provocou uma perseguição e morte no Brasil. Mas antes de entender toda essa caçada, é preciso compreender a história desses dois irmãos. Segundo a polícia peruana, eles fazem parte de um grupo criminoso que evoluiu de pequenos furtos logo depois a residências, ao tráfico e a mortes. Estariam ligados diretamente à figura de um traficante internacional peruano, o Eric Luiz Moreno, conhecido como El Monstro. Jean-Pierre, Jean-Paul
e uma das irmãs foram então enviados para o Brasil como emissários do tráfico peruano para trazer a droga até o território brasileiro e aqui fazer acordos com facções criminosas. Segundo a Polícia Civil, enquanto um dos irmãos, o Jean Paul, conseguiu entrar no Brasil de forma ilegal, Jean-Pierre cumpriu tudo o que era necessário. Aqui se passava como um trabalhador e durante a presença dele no Brasil, em São Paulo, ele conheceu uma outra peruana, a Daiane. Tiveram um relacionamento amoroso, só que ela decidiu trocá-lo por um colega de facção. E isso não agradou Jean-Pierre. Ele ficou com muita raiva. Segundo a investigação, ele passou a perseguir o casal. E durante esse tempo, a mãe dele terminou sendo assassinada. Jean-Pierre teria descoberto que o rival, o Rodrigues, e também a Dayana seriam responsáveis por mandar matar a dona Iovana, mãe dos irmãos, o Jean-Pierre e o Jean Paul. A partir daí, ele começou a caçar o rival e decidiu assassiná-lo. Primeiro mataria o homem, logo depois caçaria a ex-namorada. O homem caminhava com o cachorro quando foi atropelado e logo depois executado a tiros. Como retaliação, o PCcito sequestrou Dayana, de 22 anos. A jovem foi torturada e por pouco escapou da morte. A irmã de Jean-Pierre foi presa em flagrante durante a ação. Foi aí que a polícia descobriu que os integrantes da facção peruana gostam de ostentar nas redes sociais e, inclusive, gravam execuções dos rivais. Jean-Pierre, ele figura, sim, como mentor dessa quadrilha, ele tem um viés mais racional, mas justamente ele é um exibicionista, é um comportamento de exibicionismo. Então ele gosta tanto de mostrar as atitudes dele de crueldade, de tortura, né, juridicamente seriam torturas, como ele gosta de ostentar nas redes sociais. Sendo ele um homem de comportamento exibicionista, faz muito sentido esse teor muito torturador, muito sádico, um perfil muito perverso, muito sádico dele para com a Yamile. Porque acabou que ela foi o elo de ligação de tudo isso. Foi ela que trocou um pelo outro e foi ela que estava ao lado do Rodrigues quando mandou matar a mãe do Jean-Pierre. Segundo a Polícia Civil, informações vindas do Peru apontam que os irmãos Guevara Dávalos, o Jean-Pierre e o Jean Paul, estariam ligados à rota do tráfico saindo de Lima, passando pela Bolívia, até entrar por terra para o Brasil e ter como destino final São Paulo. Tudo isso a mando de El Monstro. Aqui, eles estariam ligados diretamente ao crime organizado paulista e, por conta disso, ganharam o apelido de PCcito. Jean-Pierre e Jean Paul são considerados perigosos e podem estar recebendo proteção em São Paulo, já que o alerta dado pela Polícia Internacional dificultaria inclusive a saída do Brasil. Eles também podem estar ligados a outros crimes e a polícia continua fazendo buscas pelos chefes do PCcito.